Começa agora a MAC Entrevista. Olá, sejam bem-vindos ao MAC Entrevista, um programa que vai trazer sempre um ex-aluno do curso de jornalismo para contar sua experiência na produção de um trabalho de conclusão de curso. Eu sou Henrique Liva e quem me acompanha nessa edição é Stephanie Cerqueira. Oi Stephanie, seja bem-vinda. Oi Henrique, seja bem-vindo também. E nessa edição vamos falar sobre um assunto muito sério, a imigração. É isso mesmo, pois hoje em dia o fluxo migratório no Brasil está cada vez mais constante, seja por quem vem ao Brasil ao trabalho ou quem sai de seu país de origem em busca de uma vida melhor. São pessoas que muitas vezes passam despercebidas pelos nossos olhos no cotidiano. No entanto, elas apresentam histórias incríveis, muitas vezes de superação. E é exatamente esse o tema retratado no documentário O Olhar Estrangeiro no Brasil, produzido pela jornalista Brenda Sarmanho, em seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ao longo do documentário, Brenda traça a história da imigração no Brasil e conversa com alguns imigrantes que chegaram ao país por diferentes motivos, mas que agora chamam o Brasil de lar. O Olhar Estrangeiro sobre o Brasil é o assunto dessa edição do MAC Entrevista, e Brenda Sarmanho é a nossa convidada. Olá, Brenda! Seja muito bem-vinda ao MAC Entrevista. É um prazer tê-la conosco. Brenda, então, como primeira pergunta, a gente gostaria de saber o que te fez escolher esse tema para o seu TCC. Bom, quando eu escolhi o meu tema para o TCC, eu tentei pensar em algo que eu realmente goste. Então, um belo dia eu tive um insight, um pensamento bem rápido de que eu sempre gostei de conhecer estrangeiros, de falar outras línguas. Eu fiz curso de línguas durante a minha faculdade. Eu entrei na faculdade já pensando que eu queria trabalhar com assuntos internacionais. Então, eu pensei que para o TCC deveria ser algo que eu realmente aproveitasse, que eu gostasse de realizar. Então, eu pensei num tema que eu tivesse interesse. Eu também fiz intercâmbio durante o meu ensino médio, então eu já tinha uma certa ligação com outros países, com outras culturas. Sempre foi algo pelo qual eu me interessei. Então, eu decidi fazer algo que eu realmente gostasse e me interessasse. No seu relatório, você contou que gosta de outras culturas, pessoas diferentes e outras línguas. Fale um pouquinho sobre isso. Como eu falei, eu acho que nasceu realmente do meu intercâmbio que eu fiz no ensino médio. Isso me instigou a querer trabalhar com outras culturas, a abrir espaço para outras culturas, já que eu tive uma experiência tão rica e pude até compartilhar um pouco dessa experiência nas minhas redes sociais. Eu senti que eu posso aproveitar da mesma forma isso trabalhando com jornalismo. Então, eu acho que nasceu disso, do meu interesse. Eu sempre gostei de fazer cursos de línguas e conhecer pessoas diferentes. Então, eu decidi fazer o TCC sobre isso. E como foi para você conhecer essas histórias de imigrantes aqui no Brasil? Foi super enriquecedor. Eu acho que, de certa forma, eu me identifiquei com eles de muitas maneiras. Eu não fui imigrante, de certa forma, eu fui apenas intercambista quando eu fiz meu intercâmbio fora, mas essas relações da adaptação, do entender a cultura, de se sentir muitas vezes deslocado, mas ao mesmo tempo encontrar felicidade nas pequenas coisas e apreciar a outra cultura como se fosse sua, isso me fez me identificar e me fez criar uma boa relação com todos os entrevistados. Então, as histórias deles me comoveram muito e me fizeram sentir compreendida. Acho que esse foi o ponto mais positivo. Mesmo com essas imigrações, você acredita que o Brasil ou o brasileiro é xenofóbico? Eu acredito que o brasileiro não é xenofóbico. Eu acredito que a gente aprecia demais o exterior porque a gente não sabe valorizar o que a gente tem. Isso eu também era um dos motivos pelos quais eu quis abordar esse tema e dar luz para esse tipo de grupo, porque muitas vezes a gente não valoriza o que a gente tem, mas a gente vê que essas pessoas, esses imigrantes, eles vieram para o Brasil porque eles amam a cultura brasileira, porque eles amam o Brasil, eles encontraram fascínio nisso e muitas vezes valorizam muito mais do que a própria cultura deles. Então eu quis pontuar isso também, de que
O brasileiro nem sempre precisa odiar o que tem aqui e querer muito o que tem de fora. A gente pode apreciar tudo que a gente tem aqui também. Brenda, você disse que fez intercâmbio durante o ensino médio. Você acredita que se as pessoas tivessem aqui no Brasil mais oportunidade de ir para fora, conhecer novas culturas, os brasileiros apreciariam mais a própria cultura, apreciariam mais o que a gente tem aqui dentro do Brasil e não olhariam só para fora? Eu acredito que sim, na verdade, às vezes acontece o inverso, né? Às vezes a gente vai para fora e acaba só valorizando ainda mais os de fora, não querendo voltar para cá, mas eu tive uma impressão genuína. Quando eu fui para fora, eu consegui lembrar do quão enriquecedora é a minha cultura, do que eu valorizava aqui, porque eu perdi o que eu tinha aqui. Então, isso me instigou a valorizar o que eu tenho na cultura brasileira. E eu acho que sim, se as pessoas tivessem oportunidade, talvez elas veriam o Brasil com outros olhos, porque a gente vai para fora e quer não falar mal sobre o Brasil, a gente quer falar o melhor sobre o Brasil, porque as pessoas lá já falam mal de certa forma. Durante a produção do seu TCC, teve alguma coisa ou história que o entrevistado contou que ficou marcado para você? Eu acho que a melhor história foi a do haitiano. Ele contou que quando ele chegou aqui, as pessoas abraçaram ele, se sentiu em casa, e isso foi o que mais marcou definitivamente. E também a alemã, expatriada, e foi a primeira expatriada mulher que veio ao Brasil da empresa dela. Isso marcou demais. Bom, Brenda, quando a gente olha um pouco para fora do Brasil, a gente vê os casos na Europa de imigração vindo do Oriente Médio, do norte da África, deles fugindo de guerras, fugindo de questões sociais, que eles têm que fugir do país porque não podem ficar lá, senão eles morrem. Você acredita que lá fora o preconceito é maior que aqui no Brasil? E essa pergunta eu gostaria que você respondesse no próximo bloco, tá bom? Porque a gente vai querer falar, continuando falando sobre esse tema, e uma que entrevista volta já. Você está ouvindo MAC Entrevista. O Mackenzie é uma instituição centenária construída sobre os pilares da educação, confessionalidade e filantropia. Mesmo em 1870, quando surgiu, já se baseava no ensino de qualidade sem fazer distinção entre pessoas e suas origens, investindo no ser humano de maneira integral. Sua visão cristã reformada permite educar e cuidar das pessoas criadas à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania. Voltado para as ciências humanas e divinas, o Mackenzie está comprometido com a responsabilidade social, ambiental e em constante busca da excelência acadêmica e de gestão. Hoje, o Mackenzie está presente em vários estados e conta com uma infraestrutura crescente que atende pessoas desde a educação básica até o ensino superior. Rádio Mackenzie, uma iniciativa do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico. Voltamos com o MAC Entrevista. Estamos de volta com o MAC Entrevista, conversando hoje com a jornalista Brenda Sarmanho, que está falando um pouco sobre seu documentário O Olhar Estrangeiro no Brasil, um trabalho que conta histórias de refugiados e imigrantes no país. Temos seu TCC na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Brenda, na saída do último bloco eu acabei te perguntando sobre a questão da xenofobia na Europa, se você acredita que lá eles têm uma forma mais preconceituosa de tratar desses imigrantes do que aqui no Brasil. Você acha que isso está certo, que eles têm mesmo essa visão sobre o imigrante diferente do que a gente tem no Brasil? Olha, eu acredito que a gente pode trazer o ponto de que no Brasil a gente recebe bem menos imigrantes do que na Europa. Então lá eles são acostumados a receber essas pessoas e de certa forma acostumados a lidar como querem. Aqui a gente acha tudo novo, tudo fascinante. Então isso cria um certo cuidado maior. Lá eles enxergam talvez as pessoas como pessoas que invadindo o território algumas vezes e não se acostumam com a nossa cultura. Então isso pode ser um fator pelo qual eles não tratam bem estrangeiros. Por conta da pandemia, você precisou alterar alguma coisa no seu trabalho ou o resultado foi a idealização dele desde o começo? Ele foi realizado
em maior parte da forma que eu idealizei, sim. Sou muito grata de ter conseguido fazer isso, mas a maior diferença foi que eu tive que gravar todas as entrevistas virtuais. Então, isso me impossibilitou de ter um contato maior, mais próximo, né, com os entrevistados, que é uma coisa que eu queria ter, queria gravar imagens de apoio, queria ter esse contato próximo. Mas, em geral, ele aconteceu de forma bem querida. E você acha que se você tivesse tido essas entrevistas feitas pessoalmente, você conseguiria ter mais histórias, mais personagens, conseguiria contar mais um pouco dessa vida do imigrante no Brasil? Eu acho que eu poderia, sim, contar um pouco melhor, mas mostrar um pouco mais, ilustrar. Eu acho que o que mais me impossibilitou foi ilustrar o trabalho com algumas das coisas que eles mostram, com a casa das pessoas, por onde eles andam. Mas, em geral, de histórias não me faltou, porque eles se sentiram super à vontade para me contar as histórias. Eu realizei 11 entrevistas, tive que até selecionar que iriam entrar no trabalho. Então, não faltaram histórias, faltaram apenas imagens. Como você lidou com o fato de não poder ter um contato mais próximo com os entrevistados? Bom, como eu disse, eu acho que seria um empecilho, de certa forma, né? Não estou ali para tomar um café com eles, enfim, oferecer uma lembrancinha, um agrado. Mas eu consegui criar essa sensação de eles se sentirem à vontade de conversar comigo. Eu também procurei dizer que eu tinha passado por uma experiência fora, para que eles se sentissem à vontade, para que eles se identificassem comigo e pudessem confiar em mim para contar as histórias. E como que você se adaptou para fazer isso? Porque a gente vê no seu documentário, uma das primeiras imagens, você ainda está sem máscara. Acredito que você começou o documentário antes da pandemia. E junto com a pandemia, você teve uma redução do número de entrevistados, óbvio, você teve que fazer via Zoom, via outros aplicativos. Como que foi isso? Bom, na verdade, eu esperei um pouco para fazer meu documentário. Eu comecei durante a pandemia. Eu gravei algumas passagens sem máscara porque eram em locais com menos gente, lugares que não tinham ninguém realmente ao meu redor, e isso melhoraria o áudio do trabalho. Então, por isso que eu fiz algumas passagens sem máscara. Mas em qualquer lugar que eu tivesse cheia de gente, eu mantia a máscara por proteção, né, para manter o protocolo. E isso não foi um empecilho, acho que só talvez atrapalhou um pouco o áudio, mas em geral funcionou bem. Você tem alguma dica ou conselho para quem está nessa época de fazer TCC? Acho que a minha maior dica é: façam algo que vocês realmente se interessem, porque se não for de interesse seu, ainda mais com a pandemia, ainda mais com os empecilhos, vai ser muito difícil de realizar, não vai ser algo prazeroso, não que vai ser de qualquer forma, mas que seja algo que vocês se interessem e que traga satisfação no final, que vocês aproveitem o processo de certa forma o máximo possível. Então, façam algo que é realmente do seu interesse, e isso vai ser muito mais prazeroso. Brenda, o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero parabenizá-la pelo trabalho. Foi ótimo conversar com você sobre essas histórias escondidas dentro do Brasil, dentro do nosso cotidiano, que a gente acaba não enxergando muitas das vezes. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e muito sucesso na carreira. Obrigada pela oportunidade. Eu quero também agradecer a minha colega Stephanie Cerqueira, que está aqui do meu lado, a Daniele Rodrigues, que tá na produção. E eu quero também agradecer a todo mundo que ouviu, que foi um grande bate-papo. Muito obrigada, foi incrível trabalhar com vocês e essa entrevista maravilhosa com a Brenda. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo MAC Entrevistas. Você ouviu MAC Entrevista. O MAC Entrevista é um trabalho acadêmico de rádio do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Trabalhos técnicos Doni Paruti. Supervisão Professor Vanderlei Dias.